Existem alguns pontos obscuros que ninguém vai te falar sobre o caso do Puff Daddy. E esses pontos não têm a ver com questões físicas e humanas. Eu estou falando aqui do mundo extrafísico, ou seja, da vida após a morte, como que as outras dimensões influem na vida humana. Se você não admite nada disso, se acha que morreu, acabou e que não existe nada além da matéria, então você pode pular esse vídeo. Agora, se você admite que há uma realidade acima ou além da matéria humana, eu convido você a ouvir questões que talvez possam te perturbar ou que podem expandir a sua consciência. Em primeiro lugar, esse caso do Puff Daddy a gente sempre olha do ponto de vista humano, ou seja, o que eram as festas, as pessoas, o que eram feito ali, tudo que era realizado. E você, se você está acompanhando esse caso, sabe que o buraco fica cada vez mais embaixo. Cada vez mais aparecem elementos, cada vez mais depoimentos, informações e realidades que chocam cada vez mais a pessoa que não espera que Hollywood ou que as festas dos famosos não fossem assim tão ruins ou tão patológicas. Claro que nem todas são dessa maneira. Mas quando um artista, um rapper famoso como Puff Daddy, que agora tem outros nomes, já teve vários outros, quando ele coloca por mais de 20 anos uma realidade como essa, a gente fica se perguntando, mas como é que isso acontece? Quais os bastidores disso? A questão toda, que ninguém te fala, são as sociedades extrafísicas. Ou seja, existe uma realidade superior à humana que manipula ou que pode manipular pessoas desavisadas e indivíduos que acabam se vendendo em função de prazeres e de questões momentâneas. E as sociedades extrafísicas doentias têm tudo a ver com esse caso. Por quê? Porque quando o indivíduo tem liderança, tem poder, tem influência e ele é mal intencionado, especialmente nas questões da sexualidade, desse lado mais promíscuo, permissivo, você pode ter certeza que ali chovem personalidades ou seres muito mal intencionados, quer dizer, pessoas que já faleceram e que se aproveitam de festas entre aspas, para poder vampirizar, sugar indivíduos que estão ali desatentos, desavisados. Muitos podem ter caído de paraquedas nessas festinhas e de repente se viram usando substâncias ilícitas, fazendo coisas que não deveriam, se envolvendo às vezes com menores de idade, todo tipo de atrocidades que eram vistas ali. Esses seres, quando eles morrem perturbados, muitas vezes acabam se afinizando com pessoas que tinham o mesmo padrão que eles. Então pensa numa pessoa que faz a mesma coisa que o Puff Daddy está fazendo agora. Essa pessoa morre, quer dizer, ela descarta o corpo físico, ela continua existindo. Eis que de repente o que acontece? Ela acaba se afinizando com pessoas que tinham aquele mesmo padrão dela e fica assim nesse círculo vicioso. O que eu estou querendo dizer? Que o rapper não tem nenhuma culpa no cartório, que a culpa não é dele, que são desses seres ou desses espíritos que influenciavam negativamente? Claro que não. Ele tem todo o papel desde que ele abra brechas, fissuras que permitam esse tipo de influência negativa. E uma coisa difícil de se dizer, ou pelo menos difícil de não mencionar, é o tripé da patologia humana. O que é esse tripé? São 3 pontos onde geralmente as pessoas caem do ponto de vista das suas imaturidades. E esse tripé é sexo, dinheiro, poder. E nesse caso, todos têm relação. Todos os itens desse tripé compõem esse caso, infelizmente. Então, temos a questão da sexualidade, que aí fica meio claro, não precisa nem dizer, né? A questão até de tráfego humano. A palavra não é sei que não é tráfego, mas eu não quero falar aqui por questão do algoritmo. Tem também a questão de menores, a questão de forçar a barra quando alguém não queria fazer. Então, toda essa parte aí perturbada, problemática. Tem a questão do poder, quer dizer, a influência, as pessoas pelos quais o rapper conseguia manipular, comprar ou até cancelar quando ele queria. Tem até suspeitas dele ter tirado a vida de outros. Tudo isso é poder
mal utilizado. E tem também a questão do dinheiro, quer dizer, muitos ali foram para lá com a promessa de serem grandes artistas, de ficarem famosos, de terem recompensas materiais por tudo isso. E a gente olha até personalidades assim como o próprio, né, Justin Bieber, e você vê que se de fato ocorreu aquilo por 48 horas, como foi dito, e ele saiu de lá quebrado emocionalmente, psicologicamente. E se a vida dele desandou a partir desses 2 dias, pensa, todo o enredo ali é para quê? É um palco para que essas dimensões inferiores possam influenciar negativamente aqueles que ali estão. Não apenas do ponto de vista das energias, que são tóxicas e doentias, mas também perturbar do ponto de vista como emocional, inclusive moral. Porque quando alguém está ali fazendo algo que depois se arrepende, ou quando ela abre um precedente que ela fica repetindo exaustivamente ao longo da sua vida, isso é muito problemático. Então esses seres extrafísicos, quer dizer, esses espíritos doentios, eles não querem apenas dar um momento de prazer para aqueles que estão ali, não. Eles estão querendo o quê? Corromper emocionalmente, eticamente, mentalmente aqueles que estão ali, para que eles possam ter uma vida mais desregrada. Então muito cuidado com essas festinhas ou com ambientes que parecem bonitos, mas que são tóxicos do ponto de vista das intenções e do ponto de vista das ações que são feitas ali. Veja, tudo ali tinham cenários maravilhosos, mansões. Olha onde essas festas eram dadas. Mas, do ponto de vista das outras dimensões, tudo péssimo, tudo doente, tudo patológico. Então é preciso ter muita cautela em entender quais são as influências extrafísicas onde eu estou me metendo. Onde eu estou indo, tem algum problema ou tem algo que pode marcar minha vida de modo decisivo? Inclusive, quando a gente junta esse tripé da patologia humana, entra a figura daquilo que nós chamamos de mega assediador. O que é um mega assediador? Primeiro, uma consciência que morre, quer dizer, descarta o corpo, ele é mal intencionado ou perturbado, é chamado de assediador. É o termo mais... assediador extrafísico é o termo mais atual. Antigamente se falava de obsessor, encosto, né? Espírito maligno, mas isso são termos já ultrapassados. Então esse assédio extrafísico, quando ele tem esse tripé, ele se torna um super assédio, quer dizer, uma super condição além do normal, além da média, capaz de patrocinar desvios da sua rota de execução. O que é isso? A princípio, todo mundo tem um propósito. Ninguém está aqui a passeio, nem eu, nem você, nem ninguém. E de repente vem essa festinha e tudo muda negativamente a partir de então. Muitos podem ter se desviado da sua rota, às vezes de esclarecimento ou de um entretenimento mais sadio. Quantos artistas ali que muitas vezes acabaram se perdendo dentro da sua própria carreira ou se venderam de um ponto de vista bem maligno. Maligno não que seja no sentido de ser do diabo, mas maligno no sentido de patologia mesmo. Então o mega assediador é aquele que usa a liderança dele para patrocinar o quê? O que há de pior nos outros. Então quando a gente coloca que essas festas promovidas tinham questões de apego, de abusos e de todo tipo de permissividade que é condenável pela própria sociedade, dá para entender que não é apenas algo banal, que é algo sutil, não. Isso tem tirado, na verdade, o bem-estar e o equilíbrio de muitas pessoas. Então na sua vida, tem algum ambiente que te perturba? Tem algum grupo que te deixa desestabilizado? Tem festas que eram para ser positivas e que acabam tirando você as suas noites de sono, tirando a sua paz interior? Porque é aí que os assediadores atuam, nas suas brechas e nas suas fissuras. Muitos até podem não concordar, mas a questão das drogas ou substâncias ilícitas, elas são aberturas de portas ou aberturas emocionais
para que esses seres extrafísicos doentes possam interferir na sua vida e interferir dentro de você. Então não acha que qualquer ação é assim apenas banal. Não, eu vou tomar alguma coisa aqui, eu vou experimentar algo ali, mas vai me deixar meio loucão e só isso. Não. O tipo de brecha que pode abrir pode ser, às vezes, irreversível. Quantas pessoas sobre a influência desse tipo de tóxico, por exemplo, vai lá, dirige loucamente, bate o carro, às vezes perde, tira a própria vida ou fica deficiente, tem toda uma rotina que muda de modo nada planejado. Então existe o acaso, o destino não está feito. Caso você me conheça do meu outro canal, do Dimensão Mental, lá eu falo muito sobre experiências de quase morte e o quanto que a realidade está sendo construída. Tanto que tem pessoas que se veem fora do corpo quando elas estão ali entre a vida e a morte e é perguntado para elas: você quer voltar para o seu corpo, para a vida humana, ou você quer ficar por aqui? Veja, não existe destino, é dada a opção. E toda a escolha que é feita ali é sadia. Seja voltar para a vida humana, porque ela queira concluir algo, porque para ela é importante por alguma razão, ou ficar lá nas dimensões extrafísicas. E quando você lida com um caso como esse, a gente entende que existe todo um conjunto de grupos praticamente mafiosos de outras dimensões que inspiram ideias para ampliar festas, para fazer conchavos e acobertamentos equivocados, para comprar às vezes a mídia, comprar pessoas da justiça. Tem todo um enlace mal intencionado que de repente a pessoa entra numa seara, entra no meio que ela nem faz ideia da patologia que tem e ela está ali. Seja um prestador de serviço, seja um participante da festa, ou seja o próprio líder. Agora, tem alguém por trás de tudo isso? É apenas a ponta do iceberg? Tem alguém maior dentro dessa hierarquia do próprio Puff Daddy? A gente não sabe ainda, mas, ao que tudo indica, talvez o fosso seja ainda mais profundo. E ainda que tenha mais componentes humanos, tenha certeza de que para influenciar nesse nível, com pessoas influentes, sempre há as dimensões inferiores, ou seja, as áreas aí tidas como umbralinas, ou o termo mais atual é baratrosféricas, ou seja, aqueles grupúsculos mais criminosos, que ninguém vira santinho depois da morte. Não, a pessoa perde o corpo, ela continua criminosa, continua mal intencionada, continua doente. Doente do ponto de vista da maturidade. Quer dizer, predomina nela ainda tudo que é de mais animal, tudo que é de mais bicho. Então esses seres, quando muito criminosos, eles se juntam, se agrupam na vida após a morte, em dimensões patológicas ou inferiores, e eles tentam a todo custo influenciar aqueles que eles podem manipular para que as suas ações doentes aconteçam. Até que ponto Puff Daddy não tinha essa abertura desde cedo, ou aconteceu algo na vida dele e que ele permitiu, ele se dobrou para que esses seres doentes pudessem interferir através dele e com isso criar toda essa rede nojenta, sabe? Toda essa rede que acabou prejudicando talvez milhares de pessoas direta ou indiretamente. Então os mega sediadores estão por aí. Tenha muito cuidado com quem você anda, com os grupos pelos quais você se afiniza, ou mesmo pelas suas atitudes tidas como, entre aspas, bem intencionadas, do tipo: olha, eu sou contra tal ideologia aqui, então se eu puder fazer qualquer coisa, os fins justificam os meios, para derrotar aquele outro grupo ali que eu penso contra, eu vou fazer. Muito cuidado em relação a isso. As outras dimensões estão de olho em tudo que a gente faz. Se você entende um pouco de experiência de quase morte ou de experiência fora do corpo, você já deve ter percebido que nada passa batido. Todas nossas ações estão sob o escrutínio de seres ou mais evoluídos ou seres super mal intencionados. Então quem você vai se afinizar depende de você. E lembrando, isso não tem nada a ver com religião ou espiritualidade. A pessoa pode ser católica e fazer todo tipo de atrocidade, de fofoca, de puxada de tapete, de espionagem, de lavagem cerebral, tudo
ainda dizendo que ela é uma pessoa religiosa. Até um ateu pode fazer isso. Qualquer pessoa, não importa a religião que você esteja. Como é que você age? Como é que você age nas experiências de quem voltou da morte ou quem teve uma saída do corpo sabe. É o que você faz que conta, não é o que você acredita. Todos daquela festinha poderiam ter uma ideologia, uma religião, uma crença, um dogma, uma fé. Mas ainda assim, são as atitudes que contam no fringir dos ovos. É como diz aquela frase: as atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir aquilo que você diz. Então, tenha muita atenção em relação a isso. Se você vai se dobrar para esses assediadores, é uma questão de autocorrupção. Se você vai se vender ou se corromper no meio do caminho dessa jornada existencial. O que você acha sobre esse caso? Você acha que não tem nenhuma interferência extrafísica ou espiritual em tudo isso que aconteceu? Ou você acha que tudo isso é positivo, é passageiro e tanto faz? Muita atenção. Eu gostaria de ouvir muito o que vocês vão falar aqui no canal, já que estamos colocando ele, começando ele agora. E é muito importante saber o que você pensa, inclusive, se você quiser colocar aqui nos comentários sugestões de vídeos futuros, eu vou agradecer muito aí a sua participação. Então, se você gostou do vídeo, curta ele, se inscreva nesse canal e compartilhe com pessoas sobre esses assuntos, caso elas tenham algum nível de abertismo. Então é isso, eu fico por aqui. Desejo um forte abraço a todos, as melhores energias das dimensões superiores. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.